Olá, meus alunos do oitavo ano 1 e 2 da turma regular da Escola Estadual Deputado Edgar Pereira. Eu sou Eva, professora de matemática. E nessa videoaula nós iremos resolver as questões do PET da semana 2, do PET 1, trazendo os conteúdos de equação do primeiro grau. Lembrando que a gente vai estar trabalhando então linguagem algébrica, variável e incógnita, problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais e equação polinomial do primeiro grau. Nesse slide a gente traz a diferença entre expressão algébrica e equação. Expressão algébrica é toda expressão que vai conter números, letras, 2m, 2m mais alguma coisa, por exemplo, 2m mais 1. Então, lembrando que a expressão algébrica não tem sinal de igualdade. Ela poderia ser 2x mais qualquer coisa, 2y mais z. Então, ela não tem igualdade. Na expressão algébrica, essa letra aqui representa as variáveis, porque elas podem assumir quaisquer valores. Na equação, a gente vai ter números, letras, só que essa letra aqui agora, ela se chama incógnita. Por que incógnita? Porque ela assume um valor específico para cada equação. 2m mais 1 igual a 5. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Equação porque tem igualdade e tem aqui a letra que representa as incógnitas. A gente vai aprender nos próximos slides como que resolve uma equação. Aqui a gente tem a diferença novamente de expressão e equação. Olha aqui, 3x mais 5. Observe que não tem sinal de igualdade, por isso não é equação. Aqui a gente tem o sinal de igualdade e olha a equivalência aí. Isso aqui é equação. Então, na expressão algébrica, esse x, essa variável, pode assumir qualquer valor. Suponhamos que aqui a variável foi atribuída no lugar dela, no lugar do x, o 2. Então, ficaria 3 vezes 2 e mais 5. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 5, 11. No próximo item aqui, foi substituído no lugar do x o menos 1. Como que ficou? 3 vezes menos 1, lugar do x com menos 1, e mais 5. Aí resolveu a continha, certo? Na equação, a gente precisa fazer um processo um pouquinho diferente. O processo feito aqui foi, 3x mais 5 igual a menos 10. Isola nesse primeiro membro, que é o lado antes da igualdade, isola a parte que tem a incógnita. Do outro lado, você vai colocar os termos, que são os números. Lembrando que, como você tirou, aqui era o primeiro membro, aqui é o segundo membro. Esse 5 saiu do primeiro membro e foi para o segundo membro, por isso ele trocou o sinal. Então, nós temos aqui 3x igual menos 10 e menos 5, trocado o sinal do menos 5. Menos 10 menos 5 é menos 15. Então, 3x igual a menos 15, x ficou sozinho, passo o 3 para cá dividindo. Menos 15 dividido por 3 deu igual a menos 5. Observe a continha como que ela foi resolvida, para nas atividades a gente está resolvendo questões do primeiro grau de equação. Aqui a gente tem algumas maneiras de escrever. 2 vezes x pode ser escrito na forma somente 2x. Isso aqui é 2 vezes alguma coisa, mas não precisa ter o pontinho do vezes aqui no meio. X vezes y é a mesma coisa que xy. Não precisa ter o pontinho. 2 que multiplica x mais y. Olha como que pode ser escrito também. 1 vezes x é apenas x. X vezes y é a mesma coisa que y vezes x. Aqui é uma outra maneira de resolver aquela equação resolvida no slide anterior. O que a gente vai fazer? Vai pegar esses números aqui e somar com o oposto. 3x mais 5 acrescentou menos 5, que é o oposto. A mesma operação que fez do lado de cá tem que ser feita do lado de cá. Então, menos 10, menos 5 também. Esse menos 5 que foi acrescentado aqui, acrescenta aqui que ele não vai alterar o valor final da equação. Agora é só resolver. 3x mais 5 menos 5, 0. Então, ficou 3x
igual menos 10 menos 5, que deu menos 15. Aí 3x é igual a 15, eu dividi os dois lados por 3 e a resposta, menos 5. Aqui nós vamos agora para as atividades. É possível estimar o número do calçado de uma pessoa conhecendo o comprimento do pé. Observe um exemplo. Esse pé tem 23 centímetros. A fórmula usada foi 5P mais 28 dividido por 4, na qual S representa o número do calçado e P representa o comprimento do pé. Então, no lugar do P, a gente vai substituir o valor do comprimento do pé. Olha o que foi feito. 5 vezes P. No lugar do P, colocou 23. 5 vezes 23 mais 28, pega o resultado e divide por 4. 5 vezes 23 mais 28 deu 143. 143 dividido por 4, 37,25. Observe que não tem calçado com essa numeração. Então, o mais apropriado nesse caso aqui é o 38. Agora, com a fórmula, calcule o número do calçado de uma pessoa cujo pé mede 28 centímetros. O que nós vamos fazer? Pegar a formulazinha que está aqui, no lugar do P, substituir o 28. Então, vamos lá. 5 vezes 28 e mais o 28, que é da fórmula. E aí, como resultado, obtivemos 42. 5 vezes 28, 140. 140 mais 28, 168. Dividido por 4, 42. Da mesma forma, foi feito com o 21. 5 vezes o 21, no lugar do P, a gente põe o 21. 5 vezes 21, 105. 105 mais 28 e dividir o resultado por 4, 33,25. Observe que não tem um pé 33,25. O mais ideal nesse caso é o 34. Da mesma forma foram feitas as outras. É só vocês olharem, no lugar do P aqui colocou 19, no lugar do P aqui colocou 25, que é o comprimento. Letra B. Na letra B pede para vocês medir o pé de vocês usando uma régua e em seguida usar essa fórmula que está aí para poder calcular. Essa eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês vão medir o pé de vocês, no lugar do P, substitui o valor, multiplica e resolve usando a formulazinha. Próxima. Um instrutor de academia montou a seguinte tabela para divulgar os valores pagos por cada aluno de um grupo por aula. Se ele tiver 3 alunos na aula, o valor que cada um vai pagar é R$100. Se ele tiver 5 alunos na aula, o valor que cada aluno vai pagar é R$60. Se ele tiver 8 pessoas na aula, o valor que cada um vai pagar é R$37,50. Observe que o preço que cada um paga varia conforme a quantidade de alunos por aula. E aí um grupo de 4 pessoas resolveu contratar as aulas desse instrutor. Quanto cada um deverá pagar se for mantida a proporcionalidade apresentada? Veja bem, 3 vezes 100, 300. 5 vezes 60, 300. 8 vezes 37,50, 300. Observe que o preço fixo do professor é R$300. Então, se tiver 4 alunos, se tiver 8 alunos, 8 dá 37,50. Se tiver 4 pessoas, conforme aqui o problema propõe, nós vamos ter que pegar 300, então, e dividir por 4. 300 dividido por 4, 75 que cada um vai pagar. Próxima, 2 amigos brincando com caixas de mesma massa. Um deles colocou alguns pesos e colocou na balança. E o outro deve calcular a massa da caixa. Observe, qual das equações a seguir representa esse problema? Considerando x a massa de cada caixa em gramas. Aqui a gente tem 3 caixas e aqui está escrito 100 gramas, que não dá para ler direito. Aqui a gente tem uma caixa e aqui está escrito 500 gramas. Então, eu tenho 3 caixas. Eu vou chamar a caixa de x, então 3x mais 100 é igual a 1x mais 500. A que representa aqui, então, é essa opção aqui, ó. A caixinha foi chamada de x. Na letra B, pede para resolver essa equação
Resolva a equação indicada no item anterior para determinar a massa de cada caixa. Então, vamos lá. 3x mais 100 é igual a x mais 500. A gente pega esse x que está no segundo membro e traz para o primeiro membro. Lembrando que primeiro membro é o que está antes da igualdade. Segundo membro, o que está depois da igualdade. Então, ficou 3x menos x igual 500 menos 100. Por que menos 100? Porque ele saiu do primeiro membro e foi para o segundo. Então, tem que trocar o sinal. E aí, 500 menos 100, 400. Agora, nós vamos ter 400 dividido por 2 e o resultado é 200. Cada caixinha dessa mede 200 gramas. Vamos lá. 200 mais 200, 400, mais 200, 600 e mais 100, 700. Aqui eu tenho 500. 500 mais 200, 700. A balança está igualada, com os mesmos valores. Muito obrigada pela atenção de vocês. Faça os exercícios das atividades complementares que vou enviar para vocês na sala de aula e também pelo WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima aula.